bora começar o Radiocast de hoje dando uma geral sobre a história da nossa querida Belo Horizonte. Contar a história de BH, inaugurada em 12 de dezembro de 1897, é também apresentar os seus nomes desde os primórdios, quando o bandeirante paulista João Leite da Silva Ortiz recebeu Sesmarias em 1701 e fundou a Fazenda do Cercado. Que legal, João Leite da Silva Ortiz tem 2 nomes de goleiros do Atlético. É isso aí. 10 anos mais tarde, a propriedade se tornava o Arraial do Curral del Rei. E, posteriormente, em 1714, a freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral del Rei. Nome grande, né? Não é? Mas logo em seguida, a proclamação da República lá em 1889, quando João Pinheiro presidia o Estado, foi que surgiu pela primeira vez, então, o nome Belo Horizonte. Mais especificamente, Arraial de Belo Horizonte. Em 1890, já havia aqui um clube republicano e assim, movido pelos novos ares, o grupo, liderado pelo dono de terras José Carlos Vaz de Melo, se reuniu com João Pinheiro e pediu a mudança do nome. Entre as sugestões para o Arraial, Belo Horizonte e Novo Horizonte. E a primeira entrou em vigor pelo decreto estadual número 36, no dia 12 de abril de 1890. Se não me engano, esse José Carlos Vaz de Melo, ele era dono de terra ali na região que é hoje, ali União, Cidade Nova, ali tudo, eu acho que era as terras desse José Carlos Vaz de Melo. A ideia da mudança da capital existia desde meados ali do século XIX, sendo a região mais indicada o Vale do Rio das Velhas, em especial o Arraial Belo Horizonte, que era o ex-Curral del Rei. Outros lugares também estavam no páreo, como Juiz de Fora, né, Zona da Mata, Barbacena, também Várzea do Marçal, em São João del Rei, no Campo das Vertentes. Em 1893, pela Lei número 3, adicional à Constituição de 7 de setembro daquele ano, o Arraial de Belo Horizonte foi escolhido então. Iniciou-se a construção da nova capital de Minas Gerais. Para quem está nos assistindo na TV ou no YouTube, tá vendo umas fotinhas antigas de Belo Horizonte. Devia ser legal. Do Arraial. Tempo, né? Arraial. O Arraial de Belo Horizonte. Devia ser legal. Devia ser maravilhoso. Calminho. Eu queria ter vivido aqui na época dos bondes. Devia ser legal. Devia ser lindo demais. E aí, quando Arão Reis concluiu a planta da construção da nova capital de Minas Gerais, Belo Horizonte ganhou o status, então, de uma cidade moderna e planejada, com propostas inspiradas em Paris e em Washington, antes mesmo de ser inaugurada no dia 12 de dezembro de 1897. Mas quem dá aquela corrida de olho ali pelo mapa, assinado pelo engenheiro e urbanista, vai perceber que várias propostas não saíram do papel, não. Ficaram só no campo das ideias. Desde aquela época, né, gente? Pois é. Normal, né? E a BH, que não vingou, é cheia de curiosidades. A metrópole erguida sobre a empoeirada área do então Arraial Curral del Rei teve como uma das missões o fortalecimento da República, instituída em 1889, em detrimento ao colonialismo na antiga capital Ouro Preto. Por isso, Arão Reis pensou em extensas e largas avenidas e em espaços que valorizassem tanto o paisagismo quanto grandes construções. Olha que sensacional. Onde que é ali, hein? Não faço a mínima ideia. Eu fico vendo essas fotos antigas, tentando adivinhar o lugar, que era ali os trilhozinhos do bonde, né? E o pessoal passeando ali. Eu gosto das roupas, o chapéuzinho. O terno, o calor desgraçado, e o pessoal de chapéu, terno. Amanda tá aqui falando que tá parecendo Afonso Pena. Pode ser ali. Avenida Afonso Pena, em seus completamente diferente do que é hoje, né, gente? Olha só, muita coisa não saiu, né, como o arquiteto desejou, né? O prédio da prefeitura foi pensado em frente à Praça Raul Soares, inaugurada como Praça 14 de Setembro, onde deveria existir uma espécie de largo na Avenida Amazonas. O edifício não foi levantado na época por falta de recursos. Pelo mesmo motivo, uma igreja católica prevista para o outro lado ali da praça também não foi construída. Outro dia, já tem um tempo já, eu fui numa exposição sobre Belo Horizonte no Museu Abílio Barreto, que é ali na Cidade Jardim, né? Que também foi a primeira... O Belo Horizonte começou, inclusive, ali. Tinha uma foto
do que eles chamam de Boulevard, ali onde é a Praça da Estação. Sim. Era igual Paris mesmo. Era lindo, lindo. Era um boulevard mesmo, parecidíssimo com Paris, com o rio, né, passando ali. E com aquelas grades, aquelas árvores, mas muito linda. Belo Horizonte devia ser, de fato, uma cidade muito linda. Olha só, Arão Reis planejou a maioria das construções e espaços públicos no perímetro interno da 17 de dezembro. Sabe qual que era a 17 de dezembro, gente? A Contorno, a famosa Avenida do Contorno. Na esquina com Afonso Pena, até então ponto mais alto da nova capital, deveria ser erguida a catedral da cidade, ou seja, Contorno com Afonso Pena. Ali deveria ter sido erguida uma catedral. As bases do templo foram feitas, mas as paredes, mais uma vez, por falta de verba, jamais ganharam forma. Lá, hoje é a Praça Milton Campos. Faltou umas verbas legal, né? Faltou umas verbas legais. Mas, enfim, trocou por uma praça, tá tudo certo. Pois é, já o hipódromo planejado por Arão Reis seria ali no bairro Prado, onde hoje estão a academia, o regimento de cavalaria e outras unidades da Polícia Militar. O quartel, por sua vez, foi previsto para ocupar uma área entre as ruas Alvarenga Peixoto e Gonçalves Dias, ali no bairro de Lourdes, né, que é um dos bairros mais nobres de BH, e atualmente o terreno abriga prédios residenciais e comerciais. A mesma coisa aconteceu com uma extensa área do Parque Municipal, cujo tamanho atual é menos de um quarto do estampado no mapa do Arão Reis. A principal área verde da cidade começaria na Avenida Afonso Pena e, presta bem atenção, terminaria no bairro Floresta. Ou seja, seria uma extensão bem grande. Há mais curiosidade no mesmo cartão postal, o Ribeirão Arrudas, hoje infelizmente, um dos mais poluídos de Minas, né? Cortaria, então, o Parque Municipal. Era para ser maior ainda, né, o parque? Era para ser maior, era para chegar lá na Floresta. Pois é. Ai, gente, Belo Horizonte planejada, era linda demais. E uma das curiosidades que aguçam a imaginação das pessoas também envolve um terreno entre as ruas Tamoios e São Paulo. Foi numa área vizinha à Capela Nossa Senhora do Rosário, a mais antiga de BH, inclusive. Ela é de 1897, funcionou o cemitério provisório. Lá foram enterrados 285 corpos em 4 quadras. Na primeira foram sepultados corpos de mulheres adultas. Na segunda, dos homens adultos. Na terceira, de crianças do sexo feminino. Na última, crianças do sexo masculino. A calunga provisória, com características modestas, né, funcionou até a inauguração da Necrópole do Bonfim, previsto para ocupar um terreno de 170 mil metros quadrados, numa distância de 650 metros do centro da cidade. A região, hoje batizada com o nome de cemitério, era chamada de Menezes. Muitos bairros, vias e praças tiveram os registros alterados desde 1897, né? Muita coisa mudou de nome. A começar pela própria certidão de nascimento da nova capital. Até o ano de 1901, BH era a Cidade de Minas. A Avenida do Contorno, por exemplo, foi a 17 de dezembro, como a gente falou. A Praça Floriano Peixoto, no Santa Efigênia, surgiu como Belo Horizonte. Belo, escrito com 2 L's, Horizonte, escrito com S. A Rua do Comércio, depois da visita do pai da aviação, mudou para Santos Dumont. A Avenida Paraopeba passou então a ser conhecida como Augusto de Lima. Toda essa pesquisa, vamos deixar registrado aqui, nós tiramos do jornal Estado de Minas, tá? A gente tá vendo aí agora essa foto é imagens, é uma imagem super famosa da Avenida Afonso Pena, talvez uma das mais conhecidas fotos antigas de BH, que é a Avenida Afonso Pena cercada de árvores de um lado e de outro, numa extensão muito grande. É uma tristeza pensar que essas árvores foram retiradas, era um bulevar mesmo, né? Retiradas lá da Avenida Afonso Pena, infelizmente. Belo Horizonte, como muita gente sabe, inclusive, já foi chamada, né, de cidade-jardim, tamanha a quantidade, né, de árvores que existia por aqui. Hoje não pode ser chamada de cidade-jardim de forma alguma, mas fica aí o registro, pelo menos fotográfico, do que foi a nossa Belo Horizonte. O Belo Horizonte ainda continua, tá?